E também dando uma olhadinha para ver o que acontece com o novo governo. Por exemplo, o que a gente pode esperar do controle da inflação no próximo governo, o governo do presidente Lula? O economista Carlos Eduardo Stampaniewski, gentilmente aqui conosco. Carlos Eduardo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os seus ouvintes aí, acompanhando aí junto com você mais um dia difícil aí para nossa cidade, né? Exatamente, com essa paralisação dos ônibus, como você ouviu aí, né? E aí Exatamente. sobrecarrega o metrô, como o nosso repórter lá, o Rafael, agora há pouquinho testemunhou aí do Terminal Norte. Carlos, me diz uma coisa. Nada tão ruim que não possa ficar pior, né? Carlos, explica pra gente o seguinte. Qual é a preocupação que o novo governo deve ter, na sua opinião, na sua avaliação, em relação à inflação? Ela pode voltar? Ela está controlada? Ela está estável? Qual é a sua avaliação? Olha, a gente acabou a fase da campanha, né? Durante a campanha se falava, vamos fazer um novo Brasil, vamos reconstruir, a situação é horrível, e se falou um monte de coisa. Carlos, por favor, você pode falar um pouquinho para nós, para a gente, então, o que a gente pode esperar da inflação no ano que vem com a ascensão do novo governo? Olha, a inflação hoje é uma inflação que está sob controle. A inflação, nós tivemos aí praticamente 3 meses de deflação, né? Esta instabilidade que a gente está passando no momento deve aumentar ligeiramente a inflação, mas nada muito preocupante. Para o ano que vem, se continuar essa intenção aí, a equipe de transição fala numa PEC para aumentar os gastos em 200 bilhões de reais, né? Se continuar esse tipo de coisa, a gente vai ter uma situação novamente de inflação crescente, né? Eu acho que é importante a turma ter juízo e parar de pensar em gastar além do necessário. Agora, Carlos Eduardo, qual é a relação que existe, então, entre essa PEC de 200 bilhões que está sendo negociado no Congresso e a inflação? Por que uma coisa mexe com a outra? É que vai desequilibrar completamente a estrutura de controle de gastos que hoje está funcionando, né? Nós temos um governo que cortou impostos, então o pessoal chega e fala assim, não, agora o PIX vai ter imposto, o ICMS da gasolina vai voltar. Isso significa que para o brasileiro comum como nós, né, nós vamos pagar mais imposto de novo, né? A gente que tinha reduzido a carga tributária e podia talvez comprar picanha, né? Que é a redução da carga tributária. Agora aumentando a carga tributária, a gasolina, a taxação do PIX, o dinheiro que a gente ia comprar picanha vai pagar de imposto para o governo. E isso puxa a inflação para cima, né? Perfeito. Agora, há outros fatores que podem também influenciar nessa ou estabilidade ou volta da inflação do ano que vem? O que principalmente preocupa muito, né, não é se vai pagar R$ 600 de auxílio aí, né, para uma grande parte da população. O que preocupa é o endividamento do governo. O endividamento significa dívida, o dinheiro vai tomar emprestado o governo toma dinheiro emprestado dos banqueiros, isso aumenta o custo do governo, você vai ter mais custo para pagar esses juros, né? Então aí é que você começa a aumentar custo, vai aumentar o tamanho da máquina pública, vai empregar gente que não precisaria estar sendo empregada, porque não é necessária, não dá retorno em termos de qualidade de serviços. O Brasil hoje é um dos países que mais avançou na digitalização, né? Então estaremos aumentando o custo. Quando você aumenta custo, por tabela, aumenta a inflação. Eduardo, qual é a relação que existe também entre aumentar a dívida do governo e a taxa básica de juros chamada de Selic? Toda pessoa, quanto mais ela deve, mais alta é a taxa de juros, né?
Se você é um devedor contumaz, quando você volta no banco para renegociar suas dívidas, o banco sempre coloca ali um jurinho um pouquinho mais alto, né? Quando você não tem dívida no banco, o banco vai atrás de você e aceita uma taxa mais baixa. Naturalmente, quando você fala que vai tomar, além do que você já tem, mais 200 bilhões de reais, né? O banco já fica com um olhar meio apreensivo, né? Então, ele aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa Selic. Você tem que aumentar a Selic para atrair o banqueiro a emprestar dinheiro para você. Perfeitamente. Agora, esse aumento ou não da taxa Selic depende do Banco Central, que é uma instituição independente. Exatamente, né? Agora, existem aí movimentações que a gente tem acompanhado para tirar essa liberdade do Banco Central. Se vão conseguir, é uma outra história, né? Mas, neste exato momento, o Banco Central ele é independente e poderia trabalhar contra esta tentativa do novo governo em aumentar o endividamento. Ok. Carlos Eduardo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Imagina, obrigado a você, Heródoto. Um forte abraço. Muito obrigado. O economista Dr. Carlos Eduardo Stempniewski. Lê várias vezes o nome dele até eu pronunciar corretamente. Stempniewski. Será que é baiano? Não. Deve ser russo, né? Ou é polonês, ou de origem polonesa. Mas é um brasileiro e um contribuinte aqui para a gente poder entender as coisas, né? E depois cada um formar sua própria opinião a respeito dos assuntos que estão apresentados aqui no jornal. Aqui ninguém tem a pretensão de conduzir povos. Nós apenas explicamos e você vai formando aí sua própria opinião.